Imagino que você tenha acordado, assim como eu, né? Gosto de papelão, né? Aquele gosto ruim na boca, né? Poderia ser diferente. Depois de uma derrota, levando 4 gols do pior ataque do Campeonato Brasileiro até então, do Vasco, que gosta de fazer sempre uma rivalidade gigantesca com a gente, aquele negócio todo, final de Copa do Mundo pra eles, né? Então é um jogo que a gente não gosta de perder e eles também não gostam de perder pra gente. Isso ficou muito claro e evidenciado ontem na festa que os jogadores fizeram ao fim do jogo. Só faltou levantar troféu, né? A torcida também. Hoje você sai na rua, é a camisa do Vasco pra tudo que é lá. Tem razão, né? Isso não acontecia há 4 anos. Então é igual o eclipse, né? Igual o eclipse. Pá, acontece de anos e anos. Aconteceu esse ano. O Vasco ganhou do Fluminense. E o que mais me chateia foi a gente ter perdido o clássico com esses números aqui, ó. Estatísticas da partida. Chutes, 19-9. O Fluminense deu 10 chutes a mais do que o Vasco. Agora presta atenção. Chutes a gol. O Vasco deu 4. Quantos gols o Vasco fez? 4. Isso significa que todos os chutes que o Vasco deu no alvo entraram. E aqui inclui finalização. Chutes a gol inclui finalização. Cabeçada, tá, pessoal? Então, assim, o Fábio não fez uma defesa. Todas as finalizações do Vasco em direção ao gol entraram, tá? O Fluminense finalizou 8 vezes na direção do gol do Vasco. Só entraram 2. Ou seja, o único mérito do Vasco pra mim nesse jogo foi a eficiência. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Posse de bola, 72-28. Já deu pra perceber que não adianta de nada, né? Você ter a bola e não ser eficaz, não ser eficiente, não ser letal. Passes. O Fluminense trocou muito mais do que o dobro de passes do que o Vasco. Claro, ficou mais tempo com a bola, né? Pressão do passe. Nós tivemos uma pressão de 90%. Altíssima, tá? Faltas o Vasco cometeu mais, tomou mais cartões amarelos. O Fluminense teve um impedimento, eles não teve nenhum. Eles tiveram 4 escanteios, nós tivemos 11. Ou seja, amplo domínio do jogo. Porra, André, como é que a gente tem um amplo domínio do jogo e perde por 4 gols? Pois é. Eu li muita coisa, ouvi muita coisa depois da live pós-jogo de ontem. Mas eu resolvi trazer pra você aqui a análise do jornalista Marcelo Neves, tá? Que eu achei muito coerente e precisa, no ponto. Exatamente aquilo que eu penso. Então eu vou ler ela pra vocês aqui agora, tá? Só peço, se você puder, carinhosamente, deixar o like nesse vídeo. Eu sei que você deve estar pistola, com gosto de papelão na boca, mas o like é pra mim, é pro meu trabalho. Se você puder dar essa moral, se inscrever no canal é muito importante também pra continuidade aqui do nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, galera. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Minuto 28 do segundo tempo. André e Guga têm a bola dominada no campo de defesa e se enrolam. O que o Guga foi atravessar ali na frente, né? Apesar que eu acho que o André ele tentou recuar aquela bola pro Fábio e ele tocou fraco, tá? Eu não sou daqueles que acham que o Guga atrapalhou. Na verdade, o Guga atrapalhou, mas ele não impediu aquela rolada de bola pra trás. Eu acho que a intenção do André era atrasar pro Fábio, ele atrasou pro Fábio, só que ele tocou fraco na bola. Mas claro que o Guga passando desembestado ali atrapalhou também, né? O lance nada perigoso se transforma em Gabriel Peck saindo de cara pro Fábio e marcando pro Vasco. Olha que bizarro. O Fluminense perdeu a partida ali. Concordo plenamente com o texto, tá? Ali a gente perdeu o jogo, porque ali, naquele momento, o Fluminense estava muito melhor do que o Vasco. E a gente estava muito próximo de marcar o terceiro gol ao invés deles, tá? Afinal de contas, nem chutar pro gol eles chutavam, né? É difícil explicar a construção da derrota neste clássico, com placar final de 4-2. E fácil encontrar desculpas, que eu não as uso aqui, ok? Dito isso, o Tricolor foi responsável pelo seu próprio resultado negativo. Lembra quando eu falei que o único mérito do Vasco tinha sido a eficiência? Exatamente. O Fluminense ele perdeu para ele próprio. O Fluminense construiu a sua derrota, tá? Isso não é demérito ao adversário, diz o texto, que fez grande partida. Pois é, o Vasco é tão ruim que quando ele faz grande partida, a gente tem que falhar individualmente, falhar coletivamente, dar gol para eles poderem vencer. Para vocês terem nível de como é o time do Vasco, tá? É uma constatação de que é fácil ser raso e culpar o gramado sintético, coisa que eu não fiz. A ausência de Paulo Henrique Ganso ou a lesão de John Ares, coisa que eu também não fiz.
Mas seria injusto com o torcedor do Fluminense. O que tá falando no texto é que seria muito fácil usar a justificativa do tapetinho, da ausência do Ganso, do Samuel Xavier, da lesão do Arias, coisa que em momento nenhum eu fiz aqui no canal, né? E o texto diz, seria muito injusto com o torcedor do Fluminense. Ainda que Germancano tenha sofrido falta no primeiro gol do Vasco, e aquilo ali foi um lance crucial, porque foi ali que o Vasco abriu o placar do jogo, mas eu também não coloco esse erro da arbitragem como culpado pela derrota. É preciso ter maturidade para conviver com momentos como esse. Afinal, será igual ou parecido na Copa Libertadores. A derrota é dolorida, porque esse Fluminense, com poder de reação para buscar o empate 2 vezes, foi o responsável por se colocar atrás no placar em outras 3. Repito, não teve mérito do Vasco. Foram falhas nossas. O único mérito do Vasco foi ser eficiente e letal. E é isso aí, tá? O erro de André e Guga, na verdade, é parte de uma tarde marcada por falhas individuais e coletivas, como eu falei aqui na abertura do vídeo. Por exemplo, dos 4 gols marcados pelo Vasco, 3 nasceram de bolas levantadas na área. Porra, cara, isso é o que mais me irrita. O Fluminense treinou incansavelmente bola aérea para enfrentar o Olímpia. Porque assim como o time do Vasco, o Olímpia é ruim e só tem uma jogada. Bola cruzada na área. O Vasco só tem uma jogada. Bola alçada na área pro Verratti. Como é que depois de você treinar 2 semanas exaustivamente bola aérea, você toma 3 gols de cabeça num clássico? O próprio Eduardo Barros falou isso na coletiva, né? Que acho que foi perguntado se a falta de um zagueiro, porque tava o André na zaga, estatura e tudo mais, se teria feito a diferença. E ele falou que não, que foi muito mais um erro foi muito mais falta de atitude dos jogadores que estavam no sistema defensivo naquele momento do que propriamente a altura ou a falta de um zagueiro. Afinal de contas, aqueles gols tomados pelo Fluminense foram treinados pelo Diniz nessa semana e são bolas que durante a temporada o Fluminense tem tido uma eficiência muito grande, tá? Continua o texto. Nino pode democraticamente discordar, porque o Nino falou que o problema do jogo não foram as bolas aéreas na saída do campo, né? Mas essa tem se mostrado a maior deficiência do time na temporada. Também era sabido que o Vasco exploraria essa jogada. Só tem ela. Por isso causa espanto a quantidade de erros. Ainda mais vindo de 2 excelentes partidas nesse quesito contra o Olímpia. É o que eu acabei de falar agora. A gente consegue anular a única arma do Olímpia e toma 3 gols de cabeça do Vasco, que é tão ruim quanto o Olímpia. No primeiro gol, Marcelo leva um drible desconcertante e Rossi. Então, o drible foi feio, tá? Só que o Marcelo escorrega. Se você reparar bem, quando ele vai dar a passada, ele escorrega. Aí ele fica arriado lá no chão. Mas foi realmente feio, tá? Que cruza para Praxedes cabecear entre os zagueiros Nino e Marlon. Eu vou gravar um vídeo aqui essa semana exclusiva sobre o Marlon, tá? Que é uma aberração. A constatação que eu tinha feito, a observação que eu tinha feito, que o David Braz tá no melhor momento do que ele e conseguiria perdão, ser melhor nas bolas aéreas do que o Marlon, se constatou no jogo, tá? Como é que o Praxedes faz um gol de cabeça no meio dos nossos 2 zagueiros? Falha do sistema e falha individual, tá? No segundo, o escanteio simples, onde Verratti, de 1,87 m de altura, aproveita o erro no tempo de bola de Keno, de apenas 1,78 m que marcava na primeira trave. Como é que um atacante de 1,78 m, magrelinho, franzino, que é o Keno, é o responsável por marcar o jogador tanque deles lá, tal do Verratti, que é alto pra caramba, forte, cabeceia bem? Como é que pode isso? O pior é que tudo isso não iria interferir no resultado se o Fluminense aproveitasse seus próprios méritos. Nem tudo foi erro no Nilton Santos, diz aqui o Marcelo Neves. Pelo contrário, a equipe tricolor sufocou o Vasco durante boa parte do período entre o final do primeiro tempo e o início da segunda etapa. As entradas de Lima e Martinelli melhoraram a equipe taticamente, porque deu mais equilíbrio no meio-campo, né? E o tricolor pôde sonhar com a vitória. Aqui vale reforçar: o Fluminense fez uma ótima partida a partir da volta do intervalo. Colocou o Vasco contra a parede, pressionou, obrigou o Léo Jardim a fazer grandes defesas. E todos os presentes no Nilton Santos esperavam a virada.
Por isso, as críticas precisam ter o tom certo. Apesar da derrota e das falhas da defesa, o Tricolor não jogou mal. Mas aí que tá, né? Essa história que não jogou mal, que dominou, e perde 4-2 pro rival num clássico, vai tudo por água abaixo, na minha opinião. Tá? Até o erro individual minar a chance tricolor. André fazia boa partida, é verdade. E achou um passe espetacular no segundo gol tricolor. Se enrolou com Guga e Gabriel Peck teve liberdade de sobra para fazer o terceiro gol do Vasco. Ali, a partida acabou. Concordo plenamente com esse parágrafo, tá? Em nenhum momento na live pós-jogo aqui ontem eu crucifiquei o André, xinguei o André ou algo do tipo. Ele foi o responsável direto. Nem isso eu consigo falar. Eu ia falar agora que ele é o responsável direto pela derrota. Mas, cara, foram tantos erros, tantas falhas, que eu não consigo só apontar o André como responsável pela derrota. É porque aquele gol ali foi crucial, né? Tava 2-2, o Fluminense melhor. Todo mundo no estádio esperava na virada, inclusive os vascaínos estavam com medo disso. E aquele erro dele ali foi crucial para nossa derrota. Mas eu não consigo apontar o único responsável. Antes bem postado, o desespero dominou o Fluminense, depois desse erro, né? A tática ficou de lado para dar lugar a uma pressão por abafa, onde o tricolor normalmente não se dá bem. E por que não se dá bem? Porque deixa espaço pra caramba atrás, né? De sobra, deu campo pro Vasco explorar os contra-ataques. Gabriel Peck fez o quarto e o jogo poderia ter terminado com uma goleada. Pra mim, 4-2 é goleada, tá? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu sei que muita gente acha que não, muita gente acha que sim. Pra mim, 4-2 é goleada. Erros acontecem e André não é vilão. Se dá pra tirar um saldo positivo, é melhor que tais situações aconteçam numa rodada de Campeonato Brasileiro e não na Libertadores. Exatamente, né? Esse jogo tem que ter servido de lição. Mas segue o texto. Mas não dá pra fechar os olhos para os problemas. É aquilo que eu falei na live pós-jogo ontem. Não dá pra passar pano, né? Não dá pra normalizar uma derrota como essa, tá? Às vezes a boa atuação tática no ataque compensa os problemas defensivos. Diante do Vasco, não deu certo. Encerra aqui o texto. E eu diria, não deu certo por quê? Porque além das falhas táticas, além do problema no sistema defensivo, o Fluminense teve muitas falhas individuais. Aí você tem falha no sistema defensivo. E além disso, os teus jogadores erram individualmente, dando gol ao adversário, aí não tem como ganhar de ninguém, mano. Nem de um time ruim como o Vasco, que é ruim. Tá? Aí não tem como você ganhar de ninguém. Quando falha defensiva, quando falha sistematicamente e falha individualmente, não tem como. Pode jogar com o Ibis, que você vai perder. Tá? Não tem como. Além disso, o Fluminense ele tá preocupado, o torcedor tá preocupado com dois de seus principais jogadores, tá? A lesão do Ares, que foi muito pesada, feia ali. Foi bem em frente ali ao setor sul, onde estava a torcida visitante, a torcida do Fluminense. E o Germancano, que sofreu aquela falta bizarra no primeiro gol do Vasco, não marcado pelo árbitro. Eu vou colocar aqui dois vídeos agora que me tranquilizam, tá? É o fato de tanto o Cano quanto o Ares terem saído andando do estádio. O do Cano eu acho que realmente não preocupa. Foi um pisão ali no calcanhar, né? Então tá marca de sangue e tal, tá machucado. Coloquei mais pra vocês ontem aqui na live pós-jogo. Então o Cano, você vai ver aqui, ó. Vou botar logo. Você vai ver aqui, ó. Opa, aqui, ó. Você vai ver aqui o Germancano mancando. Tá vendo? Mas é normal, é pelo impacto, o edema, tá dolorido e tal, o trauma, né? Do pisão. Não acho que isso aí seja problema nem pro jogo contra o Cruzeiro, quanto mais pro jogo contra o Internacional no dia 27. Sinceramente, eu não acho o fato do Cano tá mancando aí que isso possa vir a ser um problema. Mas essa imagem aqui me tranquiliza demais. Você vai falar assim, caramba, André, o Ares tá mancando desse jeito. Você tá falando que ele tá de tênis e tá andando relativamente rápido. Vou colocar de novo aqui, tá? Se fosse um problema ligamentar no tornozelo do Ares, algo mais grave, ele estaria com o tornozelo imobilizado, ele estaria de chinelo, ele estaria de muleta, ele estaria de cadeira de rodas. E nunca andando nessa velocidade que ele tá andando, de tênis, de meio. Você vê que ele não bota o calcanhar no chão, ele tá pensando no pé, uma forma de se prevenir, mas tá andando. Tá andando, tá? Então, repito, o Ares ele vai
passar por uma ressonância magnética para avaliar ali a estrutura do tornozelo dele. Mas, sinceramente, depois de ver essa imagem aí, isso me tranquiliza. E acho também que ele não será problema para o jogo contra o Internacional. Contra o Cruzeiro, poupa o Arias, né? Afinal de contas, na data FIFA, ele não descansou, ele não teve folga. Ele estava lá na seleção da Colômbia jogando como titular. Então dá esses 10 dias de folga. Hoje é dia 17, o jogo é dia 27. Dá esses 10 dias de folga. Deixa ele ficar uns 3 dias em casa. Ou melhor, vai no CT para fazer tratamento no tornozelo, recuperar. Deixa o nosso colombiano descansar, se recuperar, para contra o Internacional ele entrar 110%, que é a prioridade. Tá legal? Então fica tranquilo aí que Cano e Arias não serão problema pro confronto contra o Inter, não. Essas imagens aí me tranquilizam bastante. Tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da reflexão, do texto, das minhas opiniões também. Agora, cabeça mais fria, tranquilo. Live pós-jogo é sempre muito sanguíneo, é sempre muito quente. A gente não consegue analisar todas as questões ali de cabeça fria. Então, acordando hoje com gosto de papelão na boca, são essas observações que eu trago para vocês. Deixa a opinião de vocês aqui no comentário também. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal não, porque para mim é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Até a live de logo mais, hein? Forte abraço. Saudações tricolores.